Muito bem-vindo ao nosso curso de Teologia do Novo Testamento. É um prazer ter você aqui conosco, é um privilégio e vamos iniciar esse curso já tendo ideia de que você já tem uma base e já acompanha há bastante tempo nossos trabalhos aqui e agora vai complementar, né, se aperfeiçoar com mais aulas e com mais conhecimento. Bem, introdução, que é o curso de Teologia do Novo Testamento. Na introdução, nós temos o seguinte: a Bíblia, levamos em consideração que há os 66 livros, né? Quando nós falamos dessa forma, do Gênesis ao Apocalipse. Então, a Bíblia, corrente nos dias dos primeiros cristãos primitivos, em torno do ano 100 depois de Cristo, do século I, era essa Septuaginta. Estamos agora falando de uma tradução do hebraico para o grego, né? É o do Gênesis a Malaquias. Então, todos os judeus da época de Cristo, inclusive o próprio Cristo, utilizavam a Septuaginta, uma tradução de uma língua para outra. Ou seja, o Antigo Testamento em grego. Então, todo o judeu tinha ideia e sabia, historicamente falando, que o Antigo Testamento foi traduzido para um outro idioma, que era o koiné, o grego, tá bom? E o Cristo, assim como todos os escritores do Novo Testamento, todos os profetas e apóstolos, escreviam e falavam e transmitiam a palavra de Deus em grego, entende? Então, uma pergunta paira sobre a mente do estudante. Entre tantos escritos no começo da igreja primitiva, como podemos considerar os livros inspirados? E quais são esses livros? No canal temos vídeos falando sobre esse assunto de forma específica. Basta você fazer uma pesquisa no nosso canal que você vai encontrar vídeos com essa temática. Se eu não é, o vídeo, eu vou pôr embaixo do vídeo, aí você vai na descrição do vídeo e vai assistir. Mas se não, você pode depois procurar, pois no canal nós temos esse conteúdo aqui, explicando de forma abrangente esse assunto, na questão dos livros inspirados, né? Com certeza, quando Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, disse que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, como judeu, certo? Ele estava falando do Antigo e da Nova e do Novo Testamento, inspirado. Não pensava no Novo Testamento como conhecemos hoje, mas sim no Novo Testamento. Porém, todavia, entretanto, ao escrever, ao transmitir a palavra escrita, aí sim, nós temos uma questão que vai abranger Antigo e Novo Testamento. Naquele exato momento, ele estava apenas verbalizando o assunto para Timóteo, mas quando ele pega a pena, a caneta e escreve, não é, você vai ter aí a total confiança de que o Novo Testamento também ele é, portanto, inspirado por Deus. Não somente, exclusivamente o Antigo Testamento, porém, o Novo Testamento também. Então, ao escrever suas cartas às igrejas, o apóstolo Paulo as redigia apenas para preencher as necessidades dos cristãos, sem ponderar que mais tarde fossem elas inseridas no cano do Novo Testamento. É natural entendermos assim, que quando os apóstolos de Cristo escreviam o Novo Testamento, já isso era muito prático, muito normal entendermos pelas circunstâncias, né, do ministério de Cristo, pelo seu próprio ministério, sua vida, sua obra, ressurreição e morte. Todos os seguidores de Cristo, os 12, né, por exemplo, ao escrever, eles estavam sendo conduzidos pelo Espírito Santo. A consequência desse ato, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, é que todos os escritos que eles escreviam de área teológica, sobre a cristologia, né, sobre a própria teologia, eram inspirados por Deus. De forma que era muito bem entendido dessa forma. Mas alguns entendem de forma diferente, né? Aí está aí uma questão a ser debatida, certo? Então, é óbvio que, mesmo que ele não tivesse como objetivo primário, ou dizer que isso aqui é inspirado, que você tem que acreditar, não. Era automático, entendeu? Deus estava já usando, não é que ele escreveu para depois Deus, isso aqui vai ser inspirado, não. Não é assim, não. Quando escrevia sobre a cristologia, sobre a paracteologia, sobre a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
é inspirado por Deus. Por volta do primeiro século, existiam muitos escritos que eram lidos nas igrejas. Somente no quarto século, o cânon sagrado foi fixado com os 27 livros, conforme temos hoje. Aqui é a ideia do escritor, né, da teologia, porém nós entendemos que o cânon já estava fixado já no primeiro século, por meio dos seus apóstolos e profetas, certo? Agora, a questão de forma historiográfica, de datação historiográfica, de precisão histórica, quando isso de fato vai tomar consciência coletiva, quando isso vai ser um rompimento contra escritos que não são autorizados por Deus, isso ocorre realmente no quarto século. Antes disso, os escritos eram vistos e eram de fato inspirados por Deus. Agora, quando surge a polêmica, o movimento de seitas, foi necessário uma reunião, uma polêmica, uma defesa. Aí sim, nós temos indícios do quarto século retificando aquilo que já era crido. Não que isso vai ser dito ou crido nesse exato momento, mas já era aceito já nos primeiros momentos do próprio cristianismo. Basta você fazer uma leitura simples do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4, e Atos, capítulo 1, do 1 ao 6, e assim por diante. Já temos comprovações internamente bíblicas da inspiração desses conjuntos escritos pelos apóstolos. Alguns requisitos foram necessários para, né, a mentalidade do quarto século reunir, né, ou distinguir, ou catalogar, ou de forma exibir os livros de forma histórica que pudesse ser inserido no cano sagrado, né? Lembrando que cano aí é a régua de comprimento, a vara de comprimento, o instrumento de medição. Primeiro, qual era isso? Era a autoridade apostólica. Antes do quarto século já existia isso. Isso não vai existir somente depois, ok? Aí, exceto Marcos, que conforme a tradição escreveu o seu evangelho sobre a influência de Pedro e Lucas, que escreveu sobre a influência de Paulo. Então, mas mesmo assim, eles estavam dentro da comunidade apostólica, dentro do cristianismo, dentro do primeiro século, dentro daquela pedagogia, daquela teologia cristã, sendo desenvolvida e construída por eles, certo? Essa autoridade apostólica, certo? E apostólica no sentido de que o Espírito estava atuando, né, de forma radical naquela época. A ortodoxia teologicamente correta, né, a teologia, a hermenêutica, a exegese correta. E a antiguidade do escrito. Então, todos esses 27 livros estão unificados e passam por essa metodologia, vamos dizer assim, para serem qualificados. Agora, eu particularmente colocarei o quê? A inspiração. A inspiração é fundamental, mesmo que tenha autoridade apostólica, certo? Tem autoridade apostólica? Tem. Pode ser que seja indiretamente, podemos pensar como uma inspiração divina. Mas eu colocaria como 4 aspectos necessários a inspiração. Ou seja, o livro escrito pelos apóstolos eram inspirados desde que ele de fato estavam que envolvesse a unidade apostólica, a ortodoxia e a antiguidade, e que o Espírito e o seu poder estivessem envolvidos também naquela situação. Então, essa é basicamente uma introdução geral sobre a citação, dificuldade de aceitação por parte de críticos, por parte acadêmica, e algumas dificuldades que encontramos, né? Porém, todavia, entretanto, dentro da historiografia, né, ou da própria teologia histórica, a antiguidade dos livros e a preservação dos manuscritos, né, a quantidade deles, firma cada vez mais a ideia de inspiração, de unidade, de inerrância bíblica, né, por parte da primeira autoria, que é divina, pois há autorias humanas, né, dentro dos profetas e apóstolos. E assim a gente percebe que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Aquela que Deus vai dizer-nos a nós, que é, portanto, a chamada palavra de Deus. Entende? Então, assim, a gente faz uma pequena pausa aqui sobre, trabalhando aqui a questão da introdução,
para no próximo vídeo a gente já iniciar uma questão sobre os evangelhos e a gente poder construir e desenvolver melhor a teologia do Novo Testamento. Percebe que o importante aqui é entendermos justamente essa ideia aqui, ó, da questão sobre a inspiração, né? A autoridade, a inerrância e infalibilidade dos escritos como palavra de Deus, a autoridade apostólica, a ortodoxia e a autoridade do escrito. Então, isso é importante para o cristianismo, é vital. Mesmo assim, isso não significa que uma testemunha de Jeová, que o mormon, que o católico, ao aceitarem essas qualificações, estão de acordo com a palavra de Deus. Não, ao contrário, eles estão totalmente distantes. Perceba que esse método de encontrarmos os livros inspirados por Deus é fácil para nós, né? E assim a gente pode utilizar as evidências, a razão, né, e a nossa percepção espiritual para encontrarmos nos milhares e milhares de livros pelo mundo, né? Haja vista, existem centenas de livros, centenas de escritos, centenas de profetas. Então, qual deles é inspirado e a palavra de Deus? Somente um é dito dessa forma pelos próprios textos e pelas próprias testemunhas oculares que a Bíblia é a palavra de Deus. E assim a gente entende que a autoridade apostólica e que nós podemos até utilizar a autoridade dos profetas do Antigo Testamento, né? Já mais no Antigo Testamento é dito mais do aspecto da própria comunidade judaica, né, que vai preservar. E a autoridade apostólica é mais uma característica do Novo Testamento. A ortodoxia é a teologia, né? É assim que está realmente unida com o Antigo Testamento. E a antiguidade é aquela que está próxima dos eventos de Cristo, não depois, né? Tipo fosse hoje. Será que haveria inspiração de algum livro sagrado hoje em dia? Não. As seitas é que anunciam isso, como o livro de Mormon, como outros livros para as outras religiões, né? Porque eles acreditam que o cânon está aberto. O cânon fechou-se já no primeiro século, tá bom? Então, feitas esses pequenos detalhes, a gente pode, no próximo vídeo, prosseguir falando aí sobre os evangelhos, tá bom? Forte abraço. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone 8879-867. Quiser também se matricular no nosso curso, fica à vontade. É só me procurar no WhatsApp e poder conversar um pouquinho, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.